E ele faz o que ele quer. Mas o que eu quero mostrar aqui, e a minha pergunta vai ser com base nisso, é 2 Tessalonicenses 2:11, que diz que no futuro, com o advento do anticristo, o senhor é pré-milenista, né? Deve ter parecido comigo aí na sua escatologia, talvez. Fala o seguinte: por essa razão, versículo 11, por essa razão, Deus envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Aqui nós temos Deus agindo, enviando um espírito, um poder sedutor, não sei se é um espírito ou uma influência sedutora, a fim de que esses homens creiam na mentira. Ou seja, é aquilo que o irmão leu agora há pouco. Deus decreta o que proíbe. Não é para crer na mentira, mas aqui ele manda essa influência sedutora para que creiam na mentira. A Bíblia diz que Deus fez o ímpio para o dia da calamidade. A Bíblia diz que algumas pessoas são vasos de ira, preparados para a perdição, para que Deus mostre nessas pessoas a sua justiça e a sua ira. Irmãos, eu vou mostrar aqui como é muito fácil refutar o calvinismo. É a coisa mais fácil que existe. Primeiro que eles vão vir com muitos argumentos, né, muitos termos teológicos. Aí vão querer falar de calvinismo clássico, de arminianismo clássico, e vocês deixam eles ficarem falando de clássico o tanto que eles quiserem, e você foca apenas nos textos bíblicos. E nós vamos ver que Deus não é isso aí que ele mencionou. Deus não é isso. Deus é amor. O fato de Deus ser amor não significa que Deus não é amor no sentido de limitarmos a Deus, né? Não foi isso que o apóstolo João disse. Mas o fato de Deus amar, e o amor está condicionado a Deus, tudo está condicionado a Deus, não significa que ele vai salvar a todos. Deus não vai salvar a todos por causa da justiça. Só que não podemos inverter a justiça de Deus e tratar a soberania de Deus como uma tirania e salvação como arbitrariedade, não é verdade? Então nós vamos entender um pouquinho. O calvinismo, ele diz que, nessa vertente, a sua grande maioria, diz que Deus elegeu incondicionalmente pessoas para a vida eterna, para a salvação, e pessoas para o inferno. Você, uma vez salvo, salvo para sempre. E se você foi predestinado ao inferno, senta e chora, meu querido, porque não vai ter o que mudar isto. Só que os textos bíblicos, eles não mostram isto, e de forma clara, não está nas entrelinhas, não, é de forma clara que Deus vai salvar os que creem, né, por toda a questão do pecado original. Mas ele citou Provérbios 16:4, quando diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. É claro que se olharmos apenas para esse versículo, vai parecer que realmente Deus fez isso. Só que se nós formos para o versículo 11, vai falando exatamente o que diz em Provérbios capítulo 11, verso 1 também, que Deus odeia a balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Logo, todos pecaram. E se Deus odeia a balança enganosa e o peso justo é o seu prazer, se todos pecaram, Deus vai tratar a todos da forma como os textos bíblicos mostram. A todos encerrou debaixo da desobediência, juízo de condenação sobre todos e uma graça preveniente, que essa graça ela capacita, ela bate a porta, ela chama ao arrependimento. Romanos 5:18, Romanos 11:32, Romanos 3:23. Quando se fala aqui que Deus prepara o perverso para o dia da calamidade, né, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Ele fala de ira, para que Deus possa mostrar a sua ira. Só que nós vamos para Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus, por meio dos seus atributos, por meio da criação, por meio de pregações, Deus se manifestou, mas os homens não o reconheceram como sendo Deus. E a palavra diz que por isto
nós vemos nos versículos 20 e 21, 24, 26 e 28 de Romanos capítulo 1, a justificativa de Deus. Por isso, por causa disso, porquanto, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, então Deus os reserva para esse dia aqui da calamidade, o dia da ira. Tanto que nós vemos depois no capítulo 2, no verso 5, dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, você entesoura a ira para o dia da ira. Eles fazem parecer como se fosse algo voluntário de Deus, como se fosse uma obra primária de Deus. Deus estava lá na eternidade sem fazer nada, enfadado com a sua soberania, com a sua autossuficiência, com a sua autoexistência, e resolveu criar seres humanos para, na grande maioria, castigá-los e demonstrar a sua ira. E não é isso que os textos bíblicos mostram. Os textos bíblicos mostram que, a partir do momento que houve o preço pago, né, que Deus na cruz se reconcilia consigo mesmo, porque a condenação veio por meio da sua palavra que não pode voltar vazia, Gênesis 2, 16, 17. Então tem que se cumprir, o salário do pecado é a morte, tem que morrer. Então Deus, por amor, se entrega como oferta pelo pecado, né? Romanos capítulo 8, verso 3, Isaías 53, 10, João 1, 29, Êxodo 12, 5, Cristo como oferta pelo pecado. Aí chama ao arrependimento. A ira de Deus se revela a partir do momento que é chamado e as pessoas então rejeitam esse chamado. Nós temos algo que sintetiza ali em Jó, capítulo 36, versos 9 a 13, que Deus faz com que as pessoas reconheçam o seu estado de pecaminosidade. Nós vemos isso em João 16, 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento não significa conversão. Deus abre os olhos para que a pessoa veja o seu estado, chama, ordena que se arrependa, chama ao arrependimento. Se ouvir, é salvo, João 3,18. Se não ouvir, é condenado, já está condenado, João 3, 18 e 19. E aí a Bíblia diz no versículo 13 de Jó, capítulo 36, que pessoas assim então amontoam ira para o dia da ira. São esses os vasos de ira de Romanos capítulo 9, verso 20, 21 e 22. E quanto à pergunta que ele fez, veja como é fácil desmontar o calvinismo com os próprios textos bíblicos, não tem dificuldade, né? Ele citou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, não é isso? 2 Tessalonicenses, uma pequena carta apocalíptica, né, do apóstolo Paulo. No versículo 11 ele diz assim: Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. É claro que se olharmos somente isso, nós vamos pensar assim: poxa, então realmente Deus escolhe umas pessoas para enganá-las, né? Calvino chama isso de um chamado ilusório, né? Porque Deus só chama eficazmente, com o chamado interno eficaz do Espírito Santo, os eleitos, distorcendo completamente Efésios capítulo 1, verso 4, e até a própria eleição incondicional da etnia de Israel, da nação de Israel, de Romanos 9, 11. Só que Deus predestinou sim a igreja, Efésios 1, 5, mas elegeu indivíduos, os indivíduos que creem, e esses que creem têm que permanecer. Esse é um ponto. Então eles distorcem isso, e por causa disso, eles distorcem todos os textos bíblicos. E aqui no versículo 11 de 2 Tessalonicenses 2, dá a impressão que realmente Deus escolhe algumas pessoas, e naquelas ali ele vai demonstrar sua ira, escolheu incondicionalmente para ir para o inferno, faz com que a pessoa não creia, chama ao arrependimento, mas já predestinou que a pessoa não viesse a crer, não disponibilizou fé para crer, e condena a pessoa porque não creu. Quer dizer, não dá para aceitar uma coisa dessa. E não é questão de que nós não aceitamos pela lógica humana, não. O próprio Deus se revelou de uma forma humana para nos falar em linguagem humana, porque é a que nós compreendemos, não é verdade? É a que nós compreendemos. Jesus, em João 18, 20, ele diz assim: não falei nada em oculto, né? Tudo tem falado abertamente. E Deuteronômio 29, 29 mostra que as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas a forma como Deus se revelou a nós na forma humana e nos falou na linguagem humana é para que compreendêssemos sim. Em 1 Coríntios 14, como é que eu vou falar amém se eu não compreender aquilo que me foi dito? Romanos capítulo 12 nos mostra que deve ser um culto racional, não é verdade? Então aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver a partir do verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem,
Agora vem o porquê essas pessoas vão perecer. Não é porque Deus incondicionalmente os reprovou. Eles são réprobos incondicionalmente. Deus na eternidade passada já escolheu pessoas para ir para o inferno, proibiu que elas viessem a crer, chama ao arrependimento, elas não podem crer porque Deus já proibiu de crer, e condena essas pessoas porque não creram. Não, Deus chama ao arrependimento, e a Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E no versículo 11 começa dizendo assim, é por este motivo. Qual é o motivo? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus chama ao arrependimento, essas pessoas rejeitam, porque Deus dá um espaço de liberdade para que possam crer, porque Deus vai julgar o mundo dessa maneira, em Romanos capítulo 2, verso 16, e no começo do capítulo 3, fala, do contrário, como Deus julgará o mundo? A Deus precisa dar satisfação, não é questão de Deus dar satisfação, é questão de que Ele decretou que assim fosse, decretou as consequências da escolha do homem, mas não decretou a escolha do homem, embora tenha dado apenas um espaço de liberdade para que o homem possa crer, ou rejeitar, crer. E aí nós vemos, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro e do engano para darem crédito à mentira. No 12 ainda diz, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, calvinismo é uma falácia, Deus não é isso, Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à sensatez, nos deu um espaço de liberdade para respondermos a Ele, porque Ele não fez robôs, Ele fez pessoas inteligentes. É claro que existe um dado momento que Deus proíbe pessoas de crer, aí sim. Mas quando isso acontece? Provérbios 29, 1, por exemplo, diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura. E essa destruição muitas vezes é Deus cegando o entendimento para que creiam, aí sim, mas não previamente e não voluntariamente. Mas Deus faz isso como punição por causa da desobediência e por causa de não darem crédito à verdade. Amém? Deus abençoe.